Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pablo Jamil, que saiu o edital do MPU. Exatamente. Temos aí o edital do MPU na praça e eu vim para este vídeo aqui para fazer uma análise pormenorizada desse edital, trazer informações importantes para vocês, para que vocês consigam aí decidir, né? Vou realizar esse concurso, vou tentar, lembrando que o MPU é um concurso que tem o histórico de chamar muita gente. Então, vale a pena você fazer esse concurso aí. É um concurso, na minha opinião, sensacional. Antes de eu começar a minha análise, deixa aí o seu like, deixa aí a sua inscrição. Lembrando que sempre há vídeos aqui no canal. Sempre estou trazendo novidade para vocês. Vamos começar então o nosso trabalho aqui com o edital do MPU. Primeira coisa que nós temos que saber, o edital já está publicado, tá? A banca é a FGV, famigerada FGV, que está papando aí uma quantidade gigantesca de concursos no Brasil, diga-se de passagem, é muito concurso que a FGV está papando. São 152 vagas mais o cadastro de reserva. Lembrando que a tradição é esse cadastro de reserva aparecer para chamar muita gente. Os cargos de analista e técnico e a remuneração inicial, você tem ali R$ 8.529,67 e vai até R$ 13.994,80 mais os benefícios que nós podemos ter ali. Então é uma remuneração extremamente atrativa. Datas importantes para você saber em relação a essa prova, tá? O prazo de inscrições para esse concurso do dia 13 de janeiro ao dia 27 de fevereiro. O pedido de isenção de 13 a 15 de janeiro e o pagamento da taxa até o dia 28 de fevereiro. Prova. Quando será a prova do MPU? 4 de maio. Aí você pergunta para mim, Pablo, dá tempo de estudar para esse concurso? Sim, dá tempo. Dá tempo porque é maio. Então, se você fizer um intensivo agora, dá tempo de você estudar para esse concurso. Lembrando que se você já estava estudando, melhor ainda, porque aí você vai ter muito mais possibilidades de ser aprovado. Remunerações. Para técnico, aquele valor dos R$ 8.529,65 que eu falei, perdão. E para analista, os R$ 13.994,78 que eu havia comentado anteriormente. Então, quais são os cargos aqui? Tá? Para técnico, técnico em administração, e aqui são 56 vagas mais o cadastro de reserva. Técnico em enfermagem, uma vaga mais cadastro de reserva. E técnico do MPU com polícia institucional, 8 vagas mais cadastro de reserva. Lembrando que nesse cargo de polícia institucional tem o TAF, tem o teste de aptidão física, como uma das etapas desse concurso. Para analista, você vai ter aqui cargo de analista em arquivologia, a maior parte é um cargo mais cadastro de reserva, tá? A não ser direito, que você tem 56 vagas mais o cadastro de reserva, e a remuneração inicial R$ 13.994. Mas vamos para os cargos, tá? Analista em arquivologia, biblioteconomia, clínica médica, comunicação social, desenvolvimento de sistemas, direito, analista atuarial, enfermagem, ginecologia, odontologia, oftalmologia, perito em antropologia, perito em arquitetura, perito em biologia, perito em contabilidade, perito em economia, perito em engenharia civil, perito em engenharia elétrica, perito em engenharia florestal, perito em engenharia em segurança do trabalho, perito em engenharia mecânica, perito em engenharia sanitária, perito em geografia, perito em geologia, perito em medicina do trabalho, perito em oceanografia, perito em tecnologia da informação e comunicação. Faltou um perito em letras aí, né? Mas tá bom. Psicologia, psiquiatria, serviço social e suporte e infraestrutura. Aqui está a distribuição dos cargos. O que nós temos aqui? Prova objetiva, certo? As etapas aqui é prova objetiva, eliminatória e classificatória, prova discursiva, que é a redação, e o teste de aptidão física, que é o TAF, lembrando que é só para o cargo, né, policial ali, só para aquele cargo. Vamos pensar aqui, provas objetivas. Para os cargos de analista, são 2 módulos. Lembrando que o módulo de, entre aspas, conhecimentos básicos é o módulo número 1. E você tem lá língua portuguesa, noções de sustentabilidade, direitos humanos, acessibilidade e administração pública. No módulo 2, você vai ter a legislação institucional e os conhecimentos específicos. A prova de analista será no dia 4 de maio,
pela manhã. Para analista, serão 15 questões de língua portuguesa. Só para te deixar ciente aí. A galera sofre muito com português na FGV, serão 15 questões de português. Tá? Agora, existem critérios para você ser aprovado no cargo de analista. Veja, você tem que acertar no mínimo 15 questões no módulo 1 e no mínimo 27 no módulo 2. Ou seja, se você fechar a prova de língua portuguesa, você já zera o que você precisa no módulo 1, né? Então você tem que ir muito bem em português, cara, porque são 15 questões de português no módulo 1. E no total, você tem que obter 50 acertos, no mínimo. Aquele que obtiver 50 acertos no conjunto, basicamente é essa a ideia aqui para você ser aprovado para analista. E para o cargo de técnico, daí aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Porque são 80 questões, dividido em 2 módulos. O primeiro, 30 questões, o segundo, 50 questões. E aqui difere um pouco em relação ao que você tem. Por exemplo, o técnico em administração você tem 20 questões de língua portuguesa, ao passo que nas demais especialidades você vai ter ali 15 questões de língua portuguesa. Mas tem noções de sustentabilidade, noções de direitos humanos, aí você vai ter a parte de legislação específica no módulo 2, né, conhecimentos específicos. Você vai ter ali, para os demais cargos, né, 40 questões de conhecimentos específicos. E para o módulo 2, nos cargos administrativos, são 45 questões. A aplicação das provas de cargo de técnico vai ser no dia 4 de maio, no período da tarde. Você tem também critérios para isso. Para você ser aprovado no técnico, você tem que acertar no mínimo 12 questões no módulo 1. Lembrando, se fizer português bem, você já cumpre esse quesito. No mínimo 25 questões no módulo 2 e obter um total de 45 acertos no conjunto da prova. É essa a ideia para você ser aprovado aqui. Aí nós temos prova discursiva. A prova discursiva é de caráter eliminatório e classificatório. Para quem não sabe, eu imagino que não seja o seu caso, né? Mas para quem não sabe, prova discursiva é a prova de redação. Então aqui você tem que escrever uma redação. E, de acordo com o nosso edital, você tem que escrever uma redação no formato de texto dissertativo argumentativo com no máximo 30 linhas, valendo 40 pontos. E você tem a distribuição ali, né? Você tem ali a parte de estrutura global, textual global, a abordagem do tema, valendo 14 pontos, progressão textual, coesão e coerência, mais 14 pontos, correção gramatical e seleção vocabular, 4 pontos, com a dedução de 0,4 por erro, norma culta, né, com a dedução de 0,8 por erro. A pontuação máxima que você consegue obter, 40 pontos. E você será eliminado se obtiver nota inferior a 20 pontos. Então tem que treinar a redação. Para o cargo de técnico, você tem a mesma estratégia que aqui, aliás, só não vai ter para polícia institucional, né? A redação para cargo técnico. Mas veja, você vai ter que escrever uma redação do mesmo esquema, texto dissertativo argumentativo, com até 30 linhas, valendo 40 pontos, o mesmo esquema da seleção vocabular ali, da norma culta, e você será eliminado se obtiver nota inferior a 20 pontos. Por isso, treine redação, porque fará muita diferença. O edital traz um conteúdo programático vasto. Só que o que eu queria fazer aqui para vocês, como o meu canal é focado em língua portuguesa, eu queria tirar um pouco o desespero da galera quando olha o edital de português da FGV. Porque o edital de português da FGV é muito diferente dos outros editais, apesar de cobrar tecnicamente a mesma coisa, tá? Ele coloca aqui uma série de elementos. Por exemplo, interpretação e compreensão de texto, organização estrutural, coerência, intertextualidade. Aí fala de tipologia textual, fala sobre problemas estruturais da frase, texto publicitário, didático, divinatório, esse tipo de coisa. Divinatório que nunca apareceu numa prova deles, né? Norma padrão, organização sintática da frase, termos e orações. Ó, aqui nessa parte de norma padrão, aqui tá praticamente todo o conteúdo de português. Classes de palavras, né, que daí tá toda a morfologia, semântica, que você vai ter interpretação de textos. Agora, eu queria chamar a atenção, por exemplo, ó, formas de abreviação. Isso quase nunca apareceu em prova
da FGV. Ordem direta e inversa? Sim, tranquilo. Registros de linguagem, né? Formal e informal. Funções da linguagem, que você tem, por exemplo, no meu curso de português. Né? Elementos de comunicação, estrutura e formação das palavras. A prova de português da FGV é uma prova que tem um tipo de questão que é questão de língua portuguesa, mas os enunciados são um pouquinho distintos. E isso causa muita confusão para os alunos. Por isso eu sugiro que para você estudar para a língua portuguesa na FGV, você resolva muitos exercícios, para você não ficar com medo do edital e pensar, meu Deus, eu tenho que estudar tudo isso. Por exemplo, olha o último tópico ali, dicionários, tipos, organização de verbetes, vocabulário, neologismos, estrangeirismos, arcaísmos e latinismos. Cara, você não vai ter que estudar um dicionário, não se preocupe, não é isso aí, tá? Ortografia, acentuação gráfica, básico, crase, básico, que isso aparece em prova. A minha sugestão para você é, lógico, que você estude, que você resolva as questões de prova. Pablo, você tem no teu site algum curso voltado para FGV? Tenho. Eu tenho um curso que chama Raio X FGV. Você entra nesse site aqui, ó, www.pablojamilco.com.br, vai lá e procura pelo Raio X FGV. Ele é o meu curso de português, mas sem questões da banca FGV de língua portuguesa comentadas tópico por tópico, ponto a ponto. Tem preço promocional em razão do concurso do MPU. Eu tenho também o curso voltado para o concurso do MPU lá no meu site. É só você entrar lá e adquirir, começar a estudar hoje mesmo para você não perder tempo. De mais a mais, faz a sua inscrição aí, deixa o comentário, até o nosso próximo vídeo e força, guerreiro!